Hoje o Denis não está. Por quê? Por quê? Por quê? Foi tomar café pra assistir o programa A Força do Agro de casa. E você? E já que ele foi tomar café, eu também vou daqui a pouco, porque agora o programa é sobre café. Joyce. E um cafezinho é sempre muito bem-vindo, né? Hoje o assunto são as exportações de café. O Brasil exportou mais de 50 milhões de sacas no ano passado. Não exportou mais porque uma parte, 1 milhão mais ou menos aí, ficou retido no porto. É um problema que os exportadores ainda enfrentam, não só o café, mas os produtores, o agro de uma forma geral. O produtor faz a parte dele, mas o governo também precisa, né? E o preço do café está lá nas alturas, né? Será que vai baixar? É difícil, né? Mas se já não aumentar, tá de bom tamanho. Mas você vai entender por quê. A alta do dólar influencia no preço do café. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, Brasil, que dá certo. 2024 foi o melhor ano para as exportações de café. Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Olá, Joyce. Brasil bateu o recorde de exportações de café em 2024, embarcando mais de 50 milhões de sacas de 60 quilos para 116 países, sendo o café arábica o mais exportado. Heron, como o mercado global de café está se comportando? Bom, Joyce, apesar do grande volume ter sido exportado pelo café arábica, nós notamos também um embarque expressivo nas exportações do Conilon. Primeiro que a exportação do Conilon, né, que é um produto muito utilizado na indústria de torrefação, nós tivemos a exportação recorde histórica e a gente até tem dito inimaginável para o Conilon nesse período, que teve um crescimento de 97%. Somado também a esse cenário de exportação de café Conilon, nós tivemos esse aumento de 20% nas exportações do café arábica. O café arábica, historicamente, ele é a variedade que mais representa o volume de embarque exportado pelo Brasil, em torno de 75%, 74%, 80%. Então, o que nota é que no conjunto dos volumes exportados, esse crescimento de 97% nos embarques de Conilon, somado ao resultado de 20% do aumento na exportação do arábica. E também, acho que é importante destacar, 13% do café solúvel resultaram nesse crescimento aí de 2024, um crescimento extraordinário de 28%. E Joyce, poderia ter sido 52% se não fossem os desafios logísticos, porque mesmo com 50,4 milhões de sacas embarcadas, ainda ficaram para trás nos portos parados, lacrados, aguardando pelos seus embarques, cerca de 1,6 milhões de sacas. O café está caro, todo mundo quer saber por quê, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Esse 1 milhão de sacas ficaram aguardando embarque, foram retidos, perdeu-se, não conseguiu exportar. O que aconteceu com esse volume? O que acontece, Joyce, é que o Secafé vem fazendo um trabalho desde maio do ano passado, com a divulgação do Boletim DTZ, em parceria com a nossa com a empresa LOX, Startup LOX Digital, e nós começamos a trazer uma reflexão sobre a atual condição de infraestrutura portuária no Brasil. Então, o que nós vimos em 2024 não foi apenas o crescimento nos embarques de café, um expressivo crescimento nos embarques de café do Brasil, mas também cresceram açúcar, algodão, proteína animal, celulose, e são cargas que também se utilizam de containers. Então, o que nós vimos em 2024 é que todo esse conjunto dos produtos do agro que se escoam por meio de container teve um crescimento expressivo e, logicamente, revelou a falta de infraestrutura portuária adequada para poder dar a condição de fluxo normal no escoamento da safra de grãos do Brasil. Então, é um resultado que a gente vem desde maio trazendo. Isso decorre dos atrasos de navios, de rolagens de cargas, que os navios acabam permanecendo mais tempo nos portos, parados, aguardando por atracações, e os pátios dos terminais ficam cheios, impedidos de receber esse fluxo. Então, é um cenário que a gente tem muita preocupação, e por esse motivo, Joyce, que a gente tem feito esse trabalho mensal de dar essas informações,
porque o que a gente percebe, Joyce, é que o recorde quebra, o agronegócio quebra recordes, mas há um custo não apurado para a consolidação desses recordes. Só em números, o nosso setor, até novembro, acumulava 1,6 milhões de sacas paradas nos portos, isso dá em torno de cerca de 5 mil containers, 429 milhões de dólares, ou seja, cerca de 2,5, 2,6 bilhões de reais, que deixaram de entrar nas transações comerciais do Brasil. O Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor, então, ao deixar de embarcar esse volume, nós também tivemos o menor repasse para o produtor. E não bastasse isso, Joyce, o nosso setor acumulou até o mês de novembro o prejuízo de 40 milhões de reais com pagamentos adicionais de detations, pré-stackings e armazenagens adicionais, o que cria ainda uma dificuldade ainda maior para o comércio exterior brasileiro. É um desafio vivido não somente pelo café, mas o Secafé vem mantendo aí o diálogo com várias entidades do agro, e esse é um cenário que nós temos refletido em todos os outros setores que embarcam os seus produtos por meio de container. Dia de Momento Jurídico com o Dr. Eduardo Berbiger. Nós já voltamos com mais informações sobre o café. Vamos falar do preço do café já já. Olá, eu sou Eduardo Berbiger e falo para a coluna Momento Jurídico do programa Força do Agro da Revista Oeste. Como vocês têm acompanhado, eu estou viajando pela Europa já desde o início de janeiro e estamos já no final da viagem. Nos últimos tempos eu estive na Polônia, falei pouco da Polônia semana passada, um país lindíssimo, estive em Breslávia, uma cidade pequena, histórica, muito bonita, estive em Varsóvia. Varsóvia é uma cidade cercada de história, principalmente pela Segunda Guerra Mundial, onde teve o gueto de Varsóvia, que foi a primeira grande invasão alemã, que foi o que realmente deu a escalada da Segunda Guerra Mundial. Uma cidade muito bonita, vale a pena conhecer. Principais produtos produzidos pelo agro na Polônia: batata, beterraba para açucareira, né, para fazer açúcar, e carne suína principalmente. Mas uma economia, uma das maiores economias do agro da Europa, mas nem se compara com a do Brasil em extensão de terra, em produtividade, enfim. Mas é um belo país e com uma carga tributária com IVA em torno de 21% mais ou menos. 21% a 23%, dependendo da alíquota básica, dependendo dos produtos. Realmente muito mais baixo que o nosso, que deve ser 28,5%. Depois, vim para o Reino Unido, Escócia, realmente um país também lindíssimo. Escócia tem sua economia baseada em cereais, basicamente, trigo, aveia, cevada, e também carne, né? Principalmente carne ovina, carne de ovelha, até porque aqui tem uma indústria têxtil muito forte, então eles usam a lã, né, como matéria-prima para a sua indústria têxtil. Também um país lindíssimo, cercado de história, Edimburgo, a capital, uma cidade belíssima, também um povo acolhedor, um país muito interessante de se conhecer, a Escócia. E um outro fato, o IVA da Escócia, em média, o Reino Unido tem em média um IVA de 20 a 21%, a sua alíquota básica. Realmente muito menor do que o do Brasil, né? Como vou repetir o que eu falei agora há pouco, a previsão do nosso IVA é 28,5%, realmente é um mundo de diferenças, 40% a mais do que basicamente se cobra do Reino Unido. Mas a Escócia é um país lindíssimo, um país cheio de história, vale muito a pena conhecer. Depois da Escócia eu estive na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, um país pequeno, também com uma forte vocação para a produção de alguns cereais, carne também, porque o Reino Unido é um grande produtor de carne, mas tudo em pequenas áreas, porque é um país muito pequeno. E o detalhe, Irlanda do Norte é um país também marcado por um conflito. O conflito entre o exército republicano irlandês, o IRA, né, e as forças principalmente da Inglaterra, do Reino Unido, porque existia um anseio da população, principalmente a população protestante, que é a maioria aqui,
de continuar no Reino Unido, e parte da população católica gostaria de ser independente, assim como a Irlanda. A Irlanda é independente do Reino Unido desde 1937. Então, esse conflito durou 30 anos, mais ou menos. Foi um conflito bem sangrento. Em 1998 foi celebrada a paz. Então, em Belfast, tem muita história sobre esse conflito, muitos murais, muitas pinturas, muitos artistas. Inclusive, o motorista que nos levou para fazer o tour foi um revolucionário. Ele foi do IRA, ficou 4 anos preso, é artista, pinta murais também, e também trabalha como motorista. Ele nos contou muito o lado deles, o lado da Irlanda do Norte, da história. Realmente é um lugar muito interessante, vale a pena conhecer. E também produção do agronegócio pequena, em virtude do seu pequeno território. Depois tivemos o País de Gales. O País de Gales também muito bonito, Cardiff, a capital. O País de Gales também, a principal produção é carne, né, principalmente ovinos. Um local muito bonito, Cardiff, uma cidade maravilhosa. E para vocês terem uma ideia da grandeza do agronegócio do Brasil, tem o maior grupo do Brasil que planta praticamente 700 mil hectares de soja. Todas as terras, todo o território do País de Gales tem 2 milhões de hectares. Quer dizer, isso não o território agricultável, que deve ser 30% disso, 40%. Todo o território do País de Gales tem 2 milhões de hectares. Quer dizer, se for olhar em terras agricultáveis, talvez não tenha nem o que o nosso maior produtor de soja planta. Para vocês terem uma ideia da grandeza do agronegócio brasileiro. Mas vale muito a pena. Cardiff, uma cidade maravilhosa. Fomos ali no interior também visitar alguns castelos em outras cidades pequenas. Interessantíssimo, vale muito a pena. E agora estamos em Dublin, Irlanda fora do Reino Unido, né, há muitos anos. Então o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que tem um chefe de Estado único, que é o rei Charles III, mas cada país tem o seu governo, um primeiro-ministro, enfim. E a Irlanda está fora disso. Então a Irlanda aqui está na zona do euro, e os outros países fizeram o Brexit, né? O Brexit foi aquela saída da União Europeia 5 anos atrás, e hoje nós vemos a população, a maioria, insatisfeita. Teve uma pesquisa, 55% querem voltar para a União Europeia. Eles foram conduzidos pelo Boris Johnson, aquele primeiro-ministro excêntrico, um loiro que andava com o cabelo todo diferente. Esse ministro Boris Johnson conduziu, na época, a população, convenceu a sair da União Europeia, mas pelo que nós vemos aqui, não foi um bom negócio. Dublin também é uma cidade lindíssima, uma cidade histórica, maravilhosa, vale a pena conhecer, um povo muito acolhedor. Um detalhe em Dublin, muitos brasileiros, estamos sendo atendidos no hotel por brasileiros, em restaurantes por brasileiros, muitos insatisfeitos aqui, bem recebidos, uma boa situação. Isso é muito interessante. Então, esse é um resumo da Europa, vale a pena. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Reino Unido, locais maravilhosos. Só finalizando com a questão do Brasil, comemorar o recorde da arrecadação, o recorde em 30 anos, desde que esse número é medido, 2,72 trilhões, um aumento de 9,62% comparado com o ano passado, e ainda assim um déficit de praticamente 50 bilhões de reais, o que é um absurdo. E agora o governo ainda se concede aumento ao Supremo, ao Legislativo e ao Executivo. Isso, como um efeito em cascata, vai piorar ainda os números do governo. Realmente, as notícias brasileiras sempre nesse rumo, e agora o governo está querendo tributar o agronegócio, as exportações do agro, para obrigar os produtores a vender no mercado interno e baixar os preços dos alimentos. Quer dizer, não faz sentido nenhum. As notícias que nós vemos do Brasil, uma vergonha atrás da outra, o governo completamente perdido, arrecadando como nunca, gastando como nunca, e com políticas econômicas totalmente equivocadas. Mas eu me despeço de vocês aqui da Europa. Semana que vem já estarei no Brasil. Muito obrigado a todos. Desejo uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Heron, o café está caro, tanto quanto outros produtos também, né? O dólar alto influencia nesse preço. O Brasil exportou muito café, a gente tem uma demanda lá fora,
mas aqui os preços estão muito elevados. Influencia também pela alta do dólar, o custo para o produtor acaba sendo elevado, né? Porque a gente sabe que praticamente 80% dos insumos são importados, são pagos com dólar, consequentemente o consumidor final também vai ter um preço mais alto. Sem dúvida, Joyce. O que nós temos que destacar é o conjunto dessas variáveis que levaram o preço do café para esse patamar. O primeiro ponto que é a ser destacado é o impacto climático na produção de café do Vietnã e Indonésia, que reduziu a oferta do segundo e do quinto maior produtor mundial de café. Então, podem observar que esses impactos que nós vimos climáticos na produção de café do Vietnã e da Indonésia, ele fez o mercado disparar, chegar a esses patamares de preço aí muito bons, né, por conta desse problema climático. Só para você ter como exemplo desses impactos, o próprio Vietnã, ele importou do Brasil 680 mil sacas no ano passado, o segundo maior produtor. Então, é um cenário que se pauta por meio dos fundamentos de mercado que levaram aí a disparada desses preços. No mercado internacional, Joyce, se nós analisarmos dezembro de 2024 com dezembro de 2023, apenas para nós termos como referência o quão foi esse aumento no mercado internacional de preços, o café arábica na Bolsa de Nova York teve um acréscimo de 70%, e do café Conilon de 83%. Então, do ponto de vista do mercado internacional, esse problema climático no Vietnã e na Indonésia levaram a esses patamares de preço. Para exportação, o câmbio do ano passado, sem dúvida, foi muito positivo, porque nós embarcamos 12,5 milhões de dólares, cerca de 67, 68 bilhões de reais. No entanto, Joyce, como você mesmo citou, os nossos insumos, fertilizantes, tudo são produtos importados e cotados em dólar. Então, ao mesmo tempo que o câmbio favorece a exportação, você encarece aí os insumos utilizados na produção por conta desse câmbio elevado e, consequentemente, influencia nesses preços elevados que nós estamos vendo hoje no mercado interno. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Heron, então, quais foram os principais desafios aí que os produtores enfrentaram para atender as demandas internacionais? O Brasil também teve várias mudanças climáticas aí, mesmo assim a gente conseguiu suprir a necessidade lá fora, inclusive exportar para o segundo maior produtor, que é o Vietnã, como você colocou aqui. Joyce, eu acho que primeiro é importante destacar o impecável trabalho que o produtor faz no campo. Apesar de todos os desafios cambiais, né, os problemas climáticos, né, devemos ressaltar as boas práticas adotadas pelo produtor no campo, né, que cada vez mais vem buscando tecnologias, vem buscando o aprimoramento de sua produção, buscando cada vez mais a qualidade. Então, tem que se destacar esse impecável trabalho que o produtor vem fazendo no campo, que permite o Brasil hoje atender esses paladares exigentes do mundo, não somente no aspecto qualitativo, mas principalmente no aspecto da sustentabilidade.
O Secafé vem hoje enfatizando, Joyce, que o Brasil tem características ímpares e um país que nós colocamos como um caso de sucesso global, porque tem uma produção de café sustentável, tem uma produção de café de excelentes qualidades e também diversas origens de café. Nós temos hoje cerca de 36 regiões mapeadas no Brasil, cada um com suas características, com seus atributos sensoriais. Então, mostra que o Brasil, por meio do produtor, tem hoje atendido todos esses mercados nos mais diversos requisitos. Nós somos hoje o principal fornecedor de café em mercados que têm a qualidade como o principal pilar, mas também somos o maior fornecedor de café em países onde você tem a sustentabilidade como um eixo principal de comércio. Somado a essa condição que o Brasil tem hoje disponível no campo, é importante também destacar que o Brasil, nos seus quase 300 anos de história que iremos completar em 2027, o Brasil cresceu a sua produção investindo em pesquisa e tecnologia. Nós saímos de uma produtividade de 6 sacas por hectare e hoje temos uma produtividade média nacional em torno de 35 sacas por hectare. E mais importante, que esse é um sinônimo que nós colocamos, por que o Brasil é um dos pilares que nós justificamos, porque o Brasil é sustentável, porque nós reduzimos a nossa área produtiva em 55%. Saímos de 4,6 milhões de hectares para produzir em 2,3 milhões de hectares. Então, o Brasil realmente é um caso de sucesso por todo esse impecável trabalho que vem sendo feito no campo, com a adoção de tecnologias e pesquisa, e somado a essa condição, olhando do ponto de vista do comércio exterior, nós temos aí um setor exportador eficiente, capaz de poder colocar 5 milhões de sacas no mercado externo, como nós vimos em novembro do ano passado, ao mesmo tempo que mantivemos abastecido o mercado interno. O Brasil é o segundo maior país consumidor de café do mundo. Então, nós temos um comércio exportador hoje que manteve abastecido o mercado interno e externo com eficiência, qualidade e sustentabilidade. Bom, Heron, você já falou um pouco aqui da logística. Essa logística e o transporte é uma questão ainda que acaba impactando, né? Nas exportações, acaba dificultando, influenciando até no preço, né? Exato. O que a gente, dentro desses estudos que nós fizemos essa imersão para tentar compreender a dificuldade que nós temos hoje na consolidação de cargas, Joyce, a nossa primeira percepção é que os investimentos em infraestrutura portuária e logística no Brasil existiram, né? Tem que se reconhecer que houveram esses investimentos, mas não foi na mesma proporção que cresceu o agro. Então, 2024, a gente tem colocado isso como um ponto de reflexão para que haja uma política de Estado do ponto de vista do comércio exterior. O Brasil ele é competitivo na sua produção. Nós temos hoje vários setores da agricultura, agropecuária brasileira que são competitivos, têm qualidade, têm sustentabilidade, têm produtividade. Então, são setores competitivos. O nosso grande desafio está da porteira para fora, porque nós temos hoje embarcações de 20 mil teus, né, navios desse porte, não entram nos portos brasileiros hoje. E o que a gente nota é a necessidade de ampliar esses investimentos, a necessidade da celeridade desses processos, para que o comércio exterior brasileiro, para que o agronegócio brasileiro siga tendo sua competitividade. Nós estamos aqui falando de um elevado custo Brasil, de prejuízos que estão afetando o agronegócio, que mesmo apesar do recorde, vem acumulando esses prejuízos por conta dessa limitação de infraestrutura. Então, nós tivemos essa percepção, nós inclusive temos provocado as autoridades no sentido de entender que o agro quebra recordes, mas o agro está acumulando prejuízo por conta desses investimentos em infraestrutura. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Ô, Heron, e falando das exportações, há algum tipo de barreira tarifária enfrentada pelos produtores, pelos exportadores de café brasileiro em mercados estrangeiros? Hoje nós temos o nosso café industrializado, o café torrado, com uma tarifação de 7,5% nas exportações para a Europa e de 9% para o café solúvel. Então, isso, de fato, o Brasil hoje é o país que mais tem essa elevada tarifação de produtos industrializados e, logicamente, prejudica a competitividade do produto com valor agregado no exterior. O outro aspecto que a gente nota está relacionado a temas fitossanitários, né? A gente percebe hoje cada vez uma exigência dos países para o cumprimento de quesitos sanitários, mas nós temos visto hoje e temos que dar esse destaque ao Ministério da Agricultura, que hoje vem fazendo esse trabalho técnico, garantindo que sejam atendidos de forma adequada esses requisitos. E então existe hoje, Joyce, eu acho que eu queria fazer esse parênteses de dar esse destaque. Nós vimos hoje um trabalho muito importante realizado pelo Ministério da Agricultura, pela diplomacia brasileira, que vem trabalhando para reduzir esses entraves e garantir que o Brasil tenha aí cada vez mais a condição de atender esses mercados. Lembrando, o Brasil tem tecnologia, pesquisa, boas práticas, sustentabilidade e qualidade no campo. Portanto, nós temos hoje essa possibilidade de exportar 50 milhões de sacas, podendo ter sido 52, graças a todo esse conjunto de fatores e do trabalho que o governo faz no sentido de abrir portas e dar condição para o agronegócio continuar sendo competitivo no mercado internacional. Heron, há uma previsão, aí uma probabilidade de o preço estabilizar? Não sei se teria uma diminuição, é muito difícil isso acontecer, mas pelo menos dar uma estabilizada? Joyce, a questão hoje, o mercado ele é pautado pelos fundamentos de mercado, né? Então, o que nós vimos acontecer no Vietnã, por um impacto climático, nós vimos acontecer nesse período de ciclo de vegetação, de formação de grãos aqui no Brasil, período onde você teve algumas regiões no Brasil com problemas sérios de estiagem, né? E, novamente, a gente volta àquele ciclo de qual será o cenário de oferta do café brasileiro, considerando essas condições climáticas. Então, a expectativa de redução depende muito da disponibilidade da oferta. Nós vimos que essa redução do Vietnã e da Indonésia teve esse impacto, mas agora entra o Brasil num ciclo produtivo. A gente ainda não tem acurado o impacto efetivo do clima na produção de café nesse ciclo 24-25, mas nós temos a ciência de que algumas regiões foram afetadas e agora a gente precisa saber qual é o tamanho desse problema na produção de café e qual será o reflexo disso no mercado internacional, no mercado de preços interno e externo. Se você quiser falar com a gente, use o WhatsApp, está passando aqui na tela. Heron, muito obrigada pelas suas informações.
Eu que agradeço, é sempre muito bom falar do nosso café e agradeço a oportunidade do espaço para nós trazermos essas informações importantes sobre o café brasileiro. Muito obrigado. O canal aqui está aberto. Gratidão a você que nos acompanha todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e você já sabe, vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.